Bom, meninas, hoje eu vou estar apresentando um livro de Ruth. Ruth é o oitavo livro do Antigo Testamento. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes. O significado do nome de Ruth é discutido entre os estudiosos, porém é uma possibilidade no hebraico Ruth ser derivado de Ruth, que significa algo como companhia feminina. A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta da sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e principalmente ter sido mencionada na genealogia do próprio Messias. A história de Ruth começa com a decisão de Elimelec, peraí que eu esqueci o nome dele. Elimelec. Gente, peraí. Elimelec. Gente, esses nomes bíblicos. Nossa, eu falei certinho o dia inteiro. É que na hora eu esqueci como pronuncia o nome dele. Elimelec, que e sua família eram israelitas vindos de Judá e partindo para Moab, durante um período de muita fome em Israel. O relato bíblico nos revela que os dois filhos, Malom e Silion, casaram com duas mulheres moabitas. Isso significa que a família de Elimeleque havia ignorado o mandamento de que proibia relacionamento entre judeus e moabitas, que está lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3 e 4. Malom era o filho primogênito de Elimeleque e Noemi. Ele tomou Ruth como sua esposa e ficaram juntos por 10 anos. Alimeleque acabou morrendo e, em seguida, seus dois filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos seus filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua cidade natal, que era Belém, e com isso ela libertou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, que era cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra, e Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi. Ele comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o Deus cultuado em Moab, para o favor do Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. É nesse contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: Não me estes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração de Ruth conta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, em que hebraico significa amargo, ao invés de seu nome. Quando chegou a Belém, Ruth se aproveitou da época de colheita de cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir meio de sustento para ela e para sua sogra. Ruth então foi espigar nos campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios específicos que a favoreceram durante toda a colheita de cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instituiu Ruth a Iaíra durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom, Calion e, apelando para o casamento, Levirato se casar com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz. Ele deveria inclinar de seu destino, do seu direito, para que Boaz pudesse casar com Ruth. Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de remedir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu destino como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu seu lugar
e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 ao 10, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era filho de Malom, que não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz se casou com Ruth e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada e ela foi a sua ama. Obed veio a ser avô do rei Davi. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, ao lado de Tamar, Raabe, Betseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os nossos propósitos. Mesmo em tempos difíceis, devemos manter nosso caráter cristão e permanecer firmes em Deus e não abandonarmos a quem precisa de nós. Após perder o marido e os filhos, Noemi se viu sozinha e, na miséria, pediu que as nórias a deixassem. Contudo, por seu forte caráter, Ruth não abandonou a sogra, nem rebelou ao Senhor. Juntas, uma fortaleceu a outra e deram início a um novo capítulo em suas vidas. A história de Ruth mostra que, ainda que tudo vá mal, não devemos perder a esperança, pois Deus pode mudar completamente a nossa história. Outro ensinamento precioso é: vale a pena trabalhar duro. Ruth não hesitou em trabalhar arduamente, mesmo sendo um trabalho duro, mesmo sendo um trabalho servil e cansativo. Ela, ela não considerou seu trabalho humilhante, mas sim demonstrou humildade e força de caráter, tendo consciência da sua realidade e necessidade. Por fim, é importante falar da história dessa emblemática personagem, sem falar do relacionamento familiar. Desculpa, gente. Sem falar do relacionamento familiar. Noemi e Ruth tinham tudo para se dar mal, considerando o fato de uma ser moabita e outra israelita. Mas as diferenças entre elas não foram nada perto da fé que ambas tinham em Deus. Por meio de sua feroz lealdade, incrível determinação e serviço abnegado, que Ruth não apenas proveu heroicamente para sua família, mas também se tornou um elo importante na genealogia do maior herói de todos na Bíblia, Jesus Cristo, o Filho de Deus. No campo mais simples de significado, não, gente, isso aqui é outra parte. Eu também quis pesquisar na onde que ficava Moab, onde que se passava a parte onde eles ficaram durante esses 10 anos, No campo mais simples de significado, Moab é o nome de uma faixa de terra montanhosa hoje em dia, parte da Jordânia. Na antiguidade, essa faixa pertencia ao reino chamado Moabita, um reino vizinho de Israel, um inimigo de peso no domínio regional. Ficava a leste de Israel. Como não se sabe quem escreveu o livro de Ruth, é difícil determinar quando foi escrito. Contudo, há algumas pistas que ajudam a dar uma ideia geral no período em que ele se situa. O livro de Ruth conta a história da família de Elimeleque, que viveu durante a época dos juízes. Mas como o livro contém a genealogia de Davi, o livro de Ruth pode ter sido escrito depois da época de Davi ou Salomão, provavelmente após o exílio babilônico. O livro menciona questões chaves do período pós-exílio, inclusive o casamento entre pessoas de nações diferentes, como Amon e a Moabe. O livro também fala sobre a crença de alguns judeus dessa época de que eles deveriam manter separados completamente de pessoas que não fossem descendentes de israelitas. O livro de Ruth parece fornecer um valioso equilíbrio, lembrando os leitores que a bisavó do reverenciado rei Davi foi uma mulher justa de Moabe que se converteu à religião israelita e se casou dentro do convênio. Ruth demonstrou bondade aos outros e lealdade ao Senhor. Uma das mensagens principais do livro de Ruth é que tal fidelidade é mais importante do que etnia. O livro de Ruth é um dos 2 únicos livros do Velho Testamento cujo título leva o nome de uma mulher.
e contém exemplos de uma mulher de fé, força e bondade. O livro caracteriza-se pela esperança e pelo otimismo, narrando a jornada de Ruth e Noemi da tristeza para a felicidade e do vazio para a plenitude. Um tema proeminente no livro de Ruth é o da redenção, que se aplica a todos nós. Ruth era estrangeira, não tinha filhos e era viúva, o que a deixou na total pobreza, nem nenhuma fonte de sustento. Contudo, Ruth aceitou o evangelho com fé e reuniu-se ao povo do convênio do Senhor. Embora não pudesse livrar de sua situação de pobreza, no final foi redimida por um parente, Boaz, um homem de Belém. Demonstração de fé e a bondade de seu redentor, Ruth casou-se novamente. Foi completamente aceita como israelita, tornou-se dona de certa riqueza e foi abençoada com filhos. Assim como Ruth, não podemos salvar a nós mesmos, mas podemos confiar no Redentor de Belém, aquele que é capaz de nos tirar de um estado decaído e assegurar nossa felicidade como parte de sua família. Dado esse tema de redenção, é interessante notar que Jesus Cristo, o Redentor de Israel e de toda a humanidade, foi um dos descendentes de Ruth. É isso, meninas.